tem alguma coisa também que eu vou falar. Só que, na dúvida de tentar montar todo esse tema, ética, formação, responsabilidade social, eu fiquei sem saber como fazer a abordagem e resolvi, então, escrever sobre uma experiência didática tida no início da minha carreira de professor universitário. Minha vida profissional na escola foi toda ela praticamente dedicada ao projeto, mas no início eu comecei com um curso de introdução à arquitetura que recebe os alunos recém-chegados para colocar no universo da arquitetura. E resolvi escrever porque tem alguns conceitos que eu não quero pecar usando palavras que não fossem bem, no meu modo de entender, ajustadas a tudo isso. E vou começar por uma epígrafe do Humberto Eco. O artista procede por tentativas, mas a sua tentativa é guiada pela obra tal como ela está ou deverá ser. Algo que, sob a forma de um apelo e de uma exigência intrínseca à formação, orienta o processo produtivo. Ao ensaiar, dispõe, portanto, de um critério indefinível, mas muito sólido, que é o pressentimento do resultado, o adivinhar da forma. Isso sintetiza mais ou menos o que eu vou tentar passar. A certa altura da vida, vai ficando possível dar um balanço sem cair muito em complacência, em autocomplacência, pois o testemunho e o registro de uma experiência de muitos, e pertencendo ao que se denomina uma geração, julgam-se a princípio diferentes uns dos outros e vão aos poucos ficando tão iguais que acabam desaparecendo como indivíduos para se dissolverem nas características gerais de sua época. Assim, este relato, é importante enfatizar, não passa do testemunho de uma experiência como tantas outras. No ensino da arquitetura, as peculiaridades da formação são várias e assumem quase sempre dimensões insuspeitadas. Portanto, não há qualquer pretensão em torná-la exemplo a seguir ou conferir o estatuto de verdade absoluta. Entretanto, não me furtarei, quando convier, a algumas formulações teóricas, imaginando que assim possa me fazer entender melhor. As afirmações incisivas que porventura fizer devem ser creditadas à defesa das ideias que professo e não por impertinência, se assim parecer. Arrisco-me a começar esse depoimento tentando aclarar algumas questões sobre a arquitetura. Parece-me importante que assim proceda, uma vez que falo também aos estudantes de arquitetura. Em seguida, vou referir-me ao ensino da arquitetura, relatando a experiência que tive na disciplina de introdução à arquitetura na Universidade Federal do Ceará. Gostaria de começar citando uma passagem do livro O Banquete de Platão. Trata-se de um diálogo em que a personagem Diotima fala a Sócrates. Diz ela: sabes que produção é algo de múltiplo, pois toda e qualquer coisa passar do não ser ao ser é produção, e todos os seus artesãos produtores. Mais tarde, o filósofo alemão Heidegger
ser algo como isso ou aquilo, dessa ou daquela maneira, no âmbito do que já está em vigor. Em suma, trazer à existência o que antes não existia é, por definição, produção. Produção implica o ato ou o efeito de criar, gerar, elaborar, realizar ou ainda compreender o conjunto de todas as fases de realização de um determinado objeto. Se considerarmos a definição de Platão reiterada por Heidegger, podemos afirmar que a arquitetura é produção e, como qualquer produção, ela guarda suas especificidades. Entendida como produção, a arquitetura é sem dúvida um processo que culmina na materialização de um objeto, o objeto arquitetônico, incidindo sobre ela a instrumentação adequada à conformação desejada. Por isso, os dicionários definem a arquitetura como a arte e a técnica de organizar espaços, a arte e técnica de projetar espaços e edificações, arte de construir, arte de criar espaços, de projetar espaços. E arte, todos nós sabemos, é um conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou produção de objetos. O objeto em pauta é, sem dúvida, o espaço do homem, o espaço social. Por isso, quando falamos de arquitetura, estamos nos referindo a um processo que implica a criação de espaços destinados a suprir determinadas necessidades do homem ou da coletividade. Por suas peculiaridades, chamaremos de arquitetônico ao espaço social quando for referido à construção propriamente dita. Como qualquer processo produtivo, o produto arquitetônico só conhece seu objetivo final no consumo. Em verdade, não apenas no consumo, mas no consumo adequado, aquele que corresponde à natureza do objeto produzido. A casa para habitar, a cadeira para sentar, a faca para cortar. Pois bem, ao produzir o espaço social, o homem nele imprime o selo de sua destinação, a função que dele já se esperava. Isso implica que a causa primeira da existência do objeto arquitetônico repousa em sua ausência. Em outros termos, a materialização do objeto arquitetônico, como de resto todo e qualquer objeto, decorre da sua falta. É a consciência de sua inexistência que estimula e alimenta a sua criação. Essa causa direta e independente constitui parte do objeto a ser criado, assim como a semente encerra potencialmente a forma. Em um dos ensaios sobre a obra de Merleau-Ponty, Marilena Chauí anotou: o que torna possível a experiência criadora é a existência de uma falta ou lacuna a serem preenchidas, sentidas pelo sujeito como intenção de significar alguma coisa muito precisa e determinada, que faz do trabalho para realizar a intenção significativa o próprio caminho para preencher seu vazio e determinar sua indeterminação, levando à expressão o que ainda e nunca havia sido expresso. Logo em seguida complementa: o sentimento do querer poder e da falta suscita uma ação significadora que é, assim, experiência ativa de determinação do indeterminado. O pintor desvenda o invisível, o escritor quebra o silêncio, o pensador interroga o impensável. Realizam um trabalho no qual vem exprimir-se o co-pertencimento de uma intenção e de um gesto inseparáveis, de um sujeito que só se efetua como tal, porque sai de si
para expor sua interioridade prática como obra. No caso da arquitetura, é a necessidade de determinado espaço físico capaz de abrigar as atividades humanas que leva o arquiteto à sua criação. Mas ao tempo em que o espaço social é criado, o arquiteto nele se objetiva. A objetivação é o processo pelo qual a subjetividade ou a consciência do arquiteto se corporifica no espaço social, tornando-o único, um produto avaliável para sua própria consciência e para os outros homens, como elemento de um mundo comum. A partir da industrialização, a concepção e a construção do espaço social tornaram-se extremamente complexos, fruto de uma racionalidade que deságua na divisão técnica do trabalho e que hoje se desdobra em diferentes especialidades, acompanhando a evolução tecnológica. Para criar o objeto, será preciso ultrapassar etapas como a programação das necessidades, a prefiguração mental do objeto, a utilização dos meios gráficos de representação e modelos e, por fim, a construção do objeto ideado. Das diversas etapas citadas, a última, cuja natureza difere das anteriores, é entre todas elas a determinante, porque é na construção do objeto que interagem as forças sociais vigentes e nela a adequação ou a inadequação do objeto mais se evidencia. É no processo de materialização do objeto que as condições materiais, sejam elas econômicas, políticas, jurídicas ou ideológicas, se impõem. A realidade concreta é, pois, o crivo pelo qual o objeto arquitetônico será definitivamente submetido. O objeto ideado é uma criação mental e, como tal, já surge pronto, isto é, não se prefigura o objeto a partir de suas partes. Se assim fosse, o arquiteto não teria como representá-lo. Por outro lado, o fato do objeto arquitetônico surgir na mente como algo acabado não implica a sua construção imediata. Representado graficamente ou em modelos, o objeto ideado será avaliado e revisto em cada uma das etapas, o quanto for necessário, até que resista rigorosamente às avaliações procedidas. Esse processo crítico transcorre ao longo de toda a atividade produtiva e só termina com o objeto construído. Por isso mesmo, não há para o projeto arquitetônico uma metodologia específica que possa assegurar a sua qualidade ou mesmo o seu término. Desse modo, é possível afirmar que o caminho da sua realização é inventado ao longo do processo de materialização do objeto. Isto é, não se inventa apenas o objeto, mas a um só tempo o caminho de sua realização. De fato, só se pode descrever o processo de sua feitura depois do objeto terminado. Como é fruto de uma ideação, o objeto criado é sempre algo radicalmente novo, contraposto à natureza e circunscrito aos limites da razão. Deste modo, o objeto passa a responder a princípios estruturais que lhe são próprios e que lhe dão o estatuto de ser construído. Reportei-me a essas questões básicas porque o ensino da arquitetura não pode desconsiderar o que foi dito. De fato, é possível deduzir que a criação é sempre uma ação individual, uma vez que parte de uma criação mental impossível de ser realizada por duas ou mais pessoas. Em consequência, do ponto de vista do ensino, a atividade projetual não pode e não deve ser, na origem, obra de equipe. Do ponto de vista do educador, é algo que não se pode ensinar, pois por tais
razões, o estudo é necessariamente uma relação tutorial. O entendimento intuitivo dessas questões leva algumas pessoas a afirmar equivocadamente que o arquiteto já nasce pronto. Em verdade, não nasce, mas é certo que se autoeduca. Tomo como exemplo os artesãos que aprendiam o artesanato realizando os objetos sob o olhar crítico do mestre. O mesmo ocorre com a pintura, com a escultura, com a música, enfim, é um processo comum às artes em geral. O estudante é, no caso particular, sempre o professor de si mesmo. No processo educacional, o professor será um eterno coadjuvante e nem por isso sua presença é dispensável ou menos significativa. Ao contrário, é extremamente importante e complexo o papel que desempenha, ainda mais em um sistema acadêmico burocratizado como o nosso, que ostenta uma visão unidimensional do professor. Em verdade, são eles que podem contrapor a ação deletéria e reducionista da mera transmissão do conhecimento. No ensino das artes, e a arquitetura é uma delas, particularmente no ensino do projeto, o papel do professor é ainda mais relevante, pois a atividade projetual do estudante é sempre a síntese dos conhecimentos adquiridos, exigindo do professor domínio de largo espectro, estrutura, história, conhecimento da produção arquitetônica nacional e estrangeira, etc. E por se tratar da criação do objeto arquitetônico e por depender do interno, a relação com o estudante deve ser sempre respeitosa e verdadeira, capaz de infundir a tranquilidade e confiança necessárias. Aventuro-me a afirmar que o processo de aprendizagem se confunde, a mais das vezes, com a própria liberdade. Ao inverter a assertiva de Paulo Freire, por quem nutro uma profunda admiração, desejo expressar que a aprendizagem crítica liberta o indivíduo das amarras da razão instrumental, como também o livra da submissão imposta pela tradição pedagógica, aquela que visa manter o status quo e impossibilita ao aluno construir sua própria história, ainda que proceda sob circunstâncias alheias à sua escolha, e sim com as quais se defronta. A liberdade que o conhecimento propicia promove ruptura de paradigmas que se fundam em ideias acabadas, eliminando de vez a passividade do aluno em face da aprendizagem. Sabemos que por muito tempo a educação foi justificada mais como meio de controle social do que instrumento de aperfeiçoamento pessoal. A pedagogia resumia-se a ensinar o respeito à autoridade e a formar hábitos de pontualidade, empenho e silêncio. Quando a visibilidade da integração entre escolarização política e cidadania ficou perdida, a teoria e a prática educacionais do século XX deslocaram a base filosófica da educação do político para o âmbito técnico. A partir de então, a escolarização passou a ser justificada pela adoção de preceitos como eficiência e controle. Essa mudança filosófica não apenas subtraiu o ensino da arquitetura do contexto social maior no qual se insere, como mergulhou na cultura positivista, sempre desinteressada pelo modo como o ensino atua em uma sociedade marcada por profundas desigualdades. No interesse de criar uma sociedade mais justa, tornava-se imperioso desembaraçar a educação das tramas da sua própria tradição. Tal evidência pressupunha a formação de uma nova racionalidade em que a técnica, objetividade e controle cedessem lugar aos princípios de compreensão e crítica. Era preciso formular novas categorias
que suscitassem questões que lhe fossem próprias, impossíveis de serem cogitadas pela razão instrumental. Em busca de novas referências, voltei minha atenção para a escola de Frankfurt. Os filósofos dessa escola tinham como objetivo maior o compromisso de penetrar o mundo das aparências objetivas, o mundo da apreensão imediata da realidade, a fim de expor as relações sociais subjacentes. Penetrar tais aparências implica revelar, através de uma análise crítica, as mediações sociais que se objetivam nas coisas e nos objetos. Desse modo, rompia-se com formas de racionalidade que unia ciência e tecnologia em novas formas de dominação, como também se rejeitava formas de racionalidade que subordinavam a consciência e a ação humanas ao imperativo de leis universais. A escola de Frankfurt argumentava contra a supressão da subjetividade, da consciência e da cultura na história, enfatizando a importância do pensamento crítico, argumentando que ele constituía uma característica construtiva na luta pela emancipação e mudança social. Em termos gerais, a escola propiciava aos interessados uma série de insights para o estudo da relação entre educação e sociedade. Esses aspectos eram, do meu ponto de vista, essenciais à descoberta do universo arquitetônico, que o senso comum costuma apreender em sua mera funcionalidade. Apreender a arquitetura à luz do pensamento crítico significava tomar a realidade social como ponto de partida do conhecimento, para que o estudante, aos poucos, pudesse clarificar as mediações sociais inerentes ao objeto arquitetônico. Cumpria explorar a interconexão entre a vida econômica, o desenvolvimento psíquico do estudante e as transformações no âmbito da cultura, incluindo não apenas os conteúdos científicos, artísticos e tecnológicos, mas também os aspectos éticos da profissão, a atitude em face da vida. Em tudo, a atenção voltada para a crítica responsável, capaz de construir um discurso de transformação social e de emancipação pessoal. De fato, o pensamento crítico é capaz de fazer aflorar as relações objetivadas na obra construída. Ao rejeitar a leitura ortodoxa de certos princípios doutrinários, como a noção de inevitabilidade histórica, a primazia do modo de produção na construção da história, etc., os frankfurtianos se voltavam para o estudo da formação social moderna em busca de bases mais consistentes para a formulação de sua teoria e ação política. A procura de uma nova estrutura pedagógica impunha-se o objetivo de integrar a produção do conhecimento da arquitetura ao movimento prático das transformações requeridas pela sociedade brasileira, perseguindo o ponto de vista e o método capaz de resolver os problemas teóricos e políticos dessa transformação. A questão essencial está na relação que se estabelece entre o ato educativo, o ato político e o ato produtivo, isto é, radica na contradição básica do processo educacional, a necessidade de transmissão de uma cultura existente, que é tarefa conservadora da educação, e a construção de uma nova cultura, que é tarefa revolucionária da educação. O espaço pedagógico é, portanto, um espaço político que, embora sujeito aos entraves da legislação, sempre permite relativa autonomia de ação. Fazer a colocação da questão política da educação ou de uma pedagogia crítica da arquitetura não significa reduzir tudo ao político como se o político tudo explicasse. Significa reconhecer os prolongamentos políticos da ação pedagógica, isto é,
estabelecer as relações necessárias entre o que se ensina e o conteúdo ideológico do que se ensina. Para que e a quem servem os conhecimentos ministrados? A quem servem os atuais programas das diversas disciplinas, muitas vezes exaustivamente elaborados? Como definir o necessário e apontar o supérfluo sem responder a essas questões? As dificuldades educacionais que se enfrentam no campo pedagógico, como de resto no ensino da arquitetura, não podem ser compreendidas se não se referirem ao contexto em que se situam, sobretudo no momento em que se vivia sob o autoritarismo militar. Era indispensável que se assumisse o ensino da arquitetura como um processo caracterizado por uma atividade mediadora no cerne da prática social, garantia de um processo de ensino voltado para a sociedade brasileira, concreta e historicamente situada. O ensino da arquitetura, desvinculado da sua natureza social e de seu desenvolvimento histórico, não só impossibilita qualquer ação transformadora, como reduz o ensino a um processo de inculcação de um modo de pensar que dispensa o pensar, como asseverou Gadotti. Ao fundar-se em princípios de crítica e ação, a racionalidade emancipatória envereda pelo campo da autorreflexão, capaz de criar as condições necessárias para desvelar a realidade concreta. Valia-me de uma experiência pessoal para exemplificar. A primeira disciplina que ministrei objetivava familiarizar o estudante recém-ingresso no universo da arquitetura. Compreendia 2 semestres. No primeiro curso estava voltado para o conhecimento da cidade e no segundo, o conhecimento do edifício. Embora a amplitude e o enfoque mudassem em relação a esses elementos, embora a amplitude e o enfoque mudassem em relação à temática, os princípios norteadores eram os mesmos. Estou quase terminando. A disciplina estabelecia pequenos roteiros da cidade, e procedíamos com os alunos à leitura dos espaços e caminhos, articulações, marcos e limites visuais. Esses elementos eram essenciais à apreensão visual da cidade, como mais tarde implicariam a feitura de projetos, uma vez que esses elementos, além de propiciarem a orientação no contexto urbano, são os mesmos que auxiliam o arquiteto na projetação. Em verdade, valia-me dos estudos de Kevin Lynch, autor da Imagem da Cidade. Em linhas gerais, Lynch destaca a maneira como a cidade é percebida e suas partes constituintes. No livro são estudadas 3 cidades americanas. As pessoas entrevistadas eram questionadas sobre a sua percepção da cidade, como estruturavam a imagem que tinham dela e como se localizavam no contexto urbano. É importante ter claro que a legibilidade que Lynch se refere é aquela proveniente dos aspectos visuais, ou seja, não leva em consideração esquemas não visuais, tais como numeração, nome de ruas, etc. Lynch justificava que a estruturação e a identificação do ambiente constituem uma habilidade vital, para todos os seres que se movem. Por outro lado, é sabido que a sensação de desorientação é angustiante para quem desconhece a cidade. Assim, um ambiente legível oferece segurança e possibilidade, uma experiência urbana mais intensa, uma vez que a cidade explore seu potencial visual e expresse toda a sua complexidade. Segundo Lynch, a percepção ambiental pode ser analisada segundo 3 componentes: estrutura, identidade e significado. A identificação de um objeto implica sua distinção em relação às outras coisas, seu conhecimento como uma entidade separada ou sua identidade.
Além disso, a imagem da cidade deve incluir o padrão espacial ou a relação do objeto com o observador, em meio aos demais objetos, aquilo que Nietzsche chamou de estrutura. Em relação ao significado, o autor é cauteloso, não se aprofundando muito no conceito ou em seu estudo. A ênfase do trabalho está, portanto, na identidade e na estrutura. Apesar disso, o autor argumenta que o objeto identificado possui um significado para o observador, seja prático ou emocional, e isso está intimamente ligado à identidade e seu papel numa estrutura mais ampla. Embora o trabalho partisse de uma abordagem antropológica, ela não se detinha, ao contrário, os estudantes enveredavam para as questões sociais, econômicas, políticas e ideológicas do espaço urbano. Não se fazia sociologia, mas se constatava os prolongamentos sociológicos ou ideológicos do espaço. Por exemplo, a identificação de todos esses elementos era feita pelo estudante pressupondo registro de imagens, croquis, desenhos, gravações ao longo do trajeto estudado. O material colhido era compartilhado pelos demais estudantes, constituindo motivo para debates em sala, e o aprofundamento das questões levantadas orientava leituras e novos registros. Ora, quando nascemos, aprendemos a ver o mundo sob a ótica familiar. É um longo processo que se estende pela educação formal, de modo que tudo nele inscrito é tido por nós como normal. Para nós, o mundo surge codificado. Só questionamos as coisas quando elas se interpõem aos nossos interesses ou necessidades. A cidade, por exemplo, só nos incomoda quando suas rugosidades oferecem resistência aos nossos desejos e aspirações. A leitura que assim procedia envolvia os processos de síntese, visão integrada do mundo, passava pela análise, decodificação do espaço urbano e pelo desvelamento das coisas e processos que culminavam em uma nova síntese, uma visão absolutamente nova da mesma realidade espacial, ponto inicial de um novo processo. Além da leitura por causa dela, os espaços sociais evidenciavam as contradições entre o que se conhecia e o que se passou a conhecer. Por exemplo, como as pessoas se apropriaram do espaço da cidade, a percepção clara dos limites tênues entre o privado e o público, o modo como esses espaços e funções se articulam, a densidade das massas construídas e seu vazio residual, o descaso pela preservação de identificações cujos conjuntos arquitetônicos são imprescindíveis, a evocação dos mais velhos, o sentido de lugar, mas também as contradições avassaladoras do distanciamento social versus aproximação social, o desinteresse por condições mínimas de higiene, precariedade e rusticidade do transporte público. Essa apreensão do espaço expõe as contradições sociais que estão no cerne da construção social do espaço. Nesse momento, a leitura do espaço adquire relevância. Mergulha-se em um novo universo que transcende a primeira apropriação visual. Ao emergir do desvelamento, as relações sociais assumem considerável importância porque levam o estudante a perceber que todo objeto possui em latência o seu lado gauche. É essa fragilidade que evidencia a necessidade do redesenho que, por sua vez, impulsiona a expressividade do arquiteto. Ela não surge apenas como dificuldade ao desempenho das pessoas, constitui desafio à criatividade do arquiteto, o testemunho de que o desenho erudito pode conter em seu cerne a promessa da reconciliação social. É a cidade aos poucos que se revelava e o interesse centrado dessas questões promovia debates que se alongavam muito além das aulas. A necessidade de maior fundamentação crítica remetia os estudantes às leituras em busca de uma referência, de referenciais teóricos, Era pelo estudo dessa realidade que se chegava aos primeiros desafios da reflexão teórica.
Por outro lado, a crítica emancipadora implica considerar o lado não revelado da pedagogia, que induz a conformidade de normas e regras, passividade e obediência usadas para produzir personalidades dispostas a aceitar as relações sociais, tal como existe, reforçando as características das estruturas que governam o mundo do trabalho. Tais relações não estão presentes apenas nos currículos, mas existem tacitamente na sala de aula. Nesse sentido, cumpre ao professor abrir mão do autoritarismo que lhe é delegado institucionalmente para preocupar-se efetivamente em compreender e a não julgar o estudante. As proposições de trabalho em sala de aula surgiram no transcurso dos estudos, bastante previsíveis, assumindo importância maior que a figura do professor, que se colocava como um entre os estudantes, focado nos modos de sentir do estudante e não nas suas próprias questões magistrais. Sob esse aspecto, o mais importante era admitir o esforço construtivo que devia partir das forças positivas e ativas do aluno. No âmbito desse universo, a educação incide sobre o campo fenomenal do indivíduo. Assim sendo, o ensino-aprendizagem centra-se no estudante. A formação acadêmica cabe essencialmente ao estudante. Ninguém pode substituí-lo. Todo estudante possui forte alento para crescer e desenvolver-se, exigindo apenas oportunidades praticáveis e socialmente aceitáveis para crescer e desenvolver-se. Em linhas gerais, eis o papel da docência. O professor pode ser útil na exploração dos objetivos, indicando aos estudantes os recursos à sua disposição. Pode, por exemplo, ministrar ocasionalmente aulas expositivas, assuntos de interesse coletivos, debates, etc. Mas tudo isso implica que o professor aceite os estudantes como eles são, criando um ambiente desejável para o desenvolvimento dos estudos. Nesse sentido, é indispensável aceitar a diferença de seus desempenhos. Não se pode querer homogeneizar os diferentes. Planejar com os estudantes o que deve ser estudado e não para eles. Isso me parece vital para o desencadeamento da aprendizagem. Deste modo, cria-se a atmosfera propícia às descobertas, livre de qualquer tensão emocional, desenvolve-se o estudante a responsabilidade que efetivamente lhe cabe e que o ensino autoritário deposita apenas no professor. O estudante deve ir às aulas por necessidade e responsabilidade próprias e não pela acuação da presença. Deste modo, ele termina por se autorreferenciar, avaliando seu próprio desempenho em razão dos objetivos previamente acordados. Por fim, é possível avaliar os objetivos alcançados pelo curso e se comprazer com os testemunhos individuais, como expõe claramente Carl Roger. Não é a educação que interessaria uma cultura autoritária ou que realizaria uma filosofia autoritária. Se o objetivo da educação for produzir técnicos bem informados, que estejam totalmente dispostos a cumprir todas as ordens da autoridade constituídas sem interrogação, então o método que acabamos de apresentar é altamente inadequado. De uma forma geral, é relevante apenas para o tipo de objetivo que podemos designar sem grande rigor como democrático.